Saudações, Dux e duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais esse pré-jogo de Fluminense e Juventude, nesse caso Juventude e Fluminense. Esse daí válido pela oitava rodada ou nona rodada, nona rodada desse Brasileirão. Então, antes de qualquer coisa, entenda que YouTube Live é toda segunda, quarta e sexta às 6 horas da noite, vai voltar. E aqui embaixo na descrição tem 2 abaixinados de um projeto que eu curti bastante, tá bom? Vamos lá. Fluminense, Chapecoense não, e Juventude no Alfredo Jaconi, tá? Que é justamente a casa do Juventude, às 16 horas, horário de Brasília, né? Lugar frio. Espero que justamente os jogadores estejam ali bem. O juiz do jogo vai ser o Wilton Pereira, com o VAR do Thiago Duarte. Aí sempre tem que ver justamente esses dois aí. O Wilton Pereira, que é complicado, que eu particularmente não gosto. Tomara que ele vá bem. As odds são favoráveis ao Fluminense, impressionante, com 3 para o Juventude, 3,30 para o empate e 2,27 para o Fluminense. Ou seja, o pessoal está confiando muito mais na vitória do Fluminense do que qualquer outra coisa, até porque a Juventude está muito mal e está na zona de rebaixamento. As odds, o site de futebol também está dando muita força ao Fluminense, com 21% para o Juventude, 10% para o empate e 69% para o Fluminense. Mas isso não quer dizer nada, até porque é por votação popular. E o jogo será transmitido no Globo Premier. O Fluminense de Renato Gaúcho deve ir a campo com Fábio no gol, Samuel Xavier, Freitas, Ignacio e Fuentes, Martinelli, Nonato e Ganso, continua justamente a situação, Keno, Arias e EV. Sim, o EV continua. Claro que ele já testou também com o próprio Renato Gaúcho, que também não seria tão insano assim, mas pode ser que isso aconteça. O Juventude de Cláudio Tecante vem a campo com Marcos Miranda no gol, Ruschel, Marcos Paulo, Angel e o Everton, Geraldo, Jadson, Mandaca e no ataque Enio, Jean Carlos e Gilberto. Sim, aquele Gilberto que jogou muito bem pelo Bahia, tá? E que foi até um goleador ali. Bom, o que falamos sobre esse jogo, né? Bom, só para a gente notar aqui a situação de cada time no campeonato, na classificação Brasileirão Série A 25, o Fluminense está em quinto colocado com 13 pontos, está a 6 pontos do líder, ou a 4 do vice-líder, e o Juventude está com 7 pontos no 18º lugar, com 2 pontos para sair da fora do rebaixamento. Ele tem saldo negativo de menos 13, enquanto o do Fluminense ainda o saldo é 0. E vale a pena colocar que ele já sofreu 20 gols contra, enquanto o Fluminense sofreu apenas 10. Bom, também para quem não sabe, o Juventude trocou de técnico recente, né? Não era esse Cláudio Tecante, era um outro técnico, né? Não sei se esse técnico é o técnico atual. Deixa eu ver aqui, técnico do Juventude é o Fábio Matias hoje. Não é o Fábio Matias, era o Fábio Matias antes. Agora virou para Cláudio Tecante, que é um bom técnico, tá? Mas antes de a gente falar mais sobre esse tema, né? Se inscreva no canal, faça o triplo C que é curte, comédia, compartilhe, rede social na inscrição de vídeo, Vitor G10, 12, 20 horas, Pix na tela. Esse mesmo aí você pode mandar patrocínio, vamos continuar falando mais sobre. A nossa obrigação de vencer faltam 5 jogos. Na minha concepção, dentre esses 5 jogos antes do Super Mundial de Clubes, o Fluminense que tem a obrigação de ganhar de verdade é justamente 2.
que são os dois próximos, que é justamente esse do Juventude e contra a Aparecidense. Tá? O resto, só o Once Caldas também, porque a gente precisa ter ganhado o Once Caldas e do próprio Ceará, tá? Que não é um time forte. Contra Vasco Internacional, vai ser perder e pode tudo acontecer. Bom, o que eu acho? O Fluminense tem total condição de ganhar, tá? Vai com seu time titular ali que o torcedor do Fluminense quis. Claramente que eu queria a saída do EV e a entrada do Renato Augusto para testar ele como comandante técnico no ataque. Até seria interessante porque seria uma nova visão, seria uma nova situação, com dois jogadores justamente armadores, num time que tem pouca armação de jogo. E eu queria que testasse justamente isso, mas não vai acontecer isso há muito tempo. É claro que o Fluminense precisa ganhar para não se descolar justamente de tentar justamente uma Libertadores, que é o que a gente está propondo, e até mesmo continuar tentando disputar esse Brasileirão, porque novamente, igualmente como que a gente pode cair de ritmo, os outros times também podem cair de ritmo. E é claro que temos bastante situações que podemos ganhar. Não é um time incrível, é um time que está em crise, mas você sabe, né? A alcunha de ressuscitar e de ser história. O Fluminense nesse ano está querendo fazer história. Fez história contra o Botafogo, perdendo e sendo um dos caras que mais sofrem justamente no time do Botafogo. Fez história contra a Aparecidense, quase empatando com a Aparecidense. E fez história com o Atlético Mineiro, devolvendo o Atlético Mineiro ao patamar que ele não deveria estar. Espero que ele não faça história perdendo para o Juventude. Tá? Eu sei que esse tema está ficando repetitivo no meu canal, de toda hora falar sobre história do jogo, mas é isso que está acontecendo. A gente sofreu, por exemplo, para ganhar da União Espanhola, mesmo com -1. E agora a gente vai jogar lá no Rio Grande do Sul, tendo que vencer para convencer. Tá bom? Dito isso, acredito numa vitória, mas uma vitória simples de 1-0, que já tá bom tamanho. Se lembre que Juventude já foi pedra no sapato da gente por muito tempo. É justamente aquele time que é ruim, mas que a gente perde. Esse é o problema. Mas espero que isso não aconteça, tá bom? Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal. Faça o trilho para você que é coach, comente, compartilhe. Redes sociais da questão de vídeo, Vitor dia 10, 12, 20 horas. Pix na tela. Saudações tricolores. Até a próxima. Valeu, guerreiro tricolor.